Os primeiros seres humanos usaram como abrigos cavernas para se protegerem do frio, do calor, da chuva, dos animais selvagens. E ao longo do tempo foi se percebendo que não havia caverna para todos. E então foram construídos abrigos. Com os seres humanos começaram a desenvolver formas de se proteger, construindo esses abrigos com peles de animais, com restos de ossos, coisas que eles tinham à mão, pedras e assim por diante. Fomos nos desenvolvendo e passando a viver em abrigos que nós chamamos de casas. A arquitetura é uma forma de você juntar essa funcionalidade do abrigo com funções também estéticas e subjetivas. Esse é um exemplo do Le Corbusier, que foi um arquiteto suíço, radicado francês, e ele mostra uma estrutura de concreto armado onde é possível retirar as paredes e fica-se um teto como que suspenso, meio flutuante, sustentado apenas por algumas colunas finas, né? O Le Corbusier fez muitos projetos e uma união dessa vontade de discutir sobre o abrigo é o trabalho do Elliott Sica, a série de ninhos. Esse daqui é um ninho que é um penetrável, tem crianças brincando, você entra nessa estrutura e desenvolve suas capacidades sensoriais, você pode relembrar a ideia de acolhimento, de um ninho, né? De verdade, né? A nossa casa, muitas vezes, é o lugar onde a gente se sente mais confortável, se sente protegido, né? E aqui o Mário Mers, nesse exemplo, ele participou do movimento italiano Arte Povera, que significa arte pobre, né? Utilizando materiais perecíveis e encontrados na natureza, muitas vezes materiais que são jogados no lixo, para questionar essa valorização dos materiais que existe no mundo da arte, como por exemplo você fazer coisas em bronze, sai muito caro, é um processo muito caro fazer esculturas em bronze, em metal e cerâmica, as tintas são caras. Então esse trabalho aqui do Mário Mers mostra uma espécie de iglu feito com galhos e um espelho, coisas que lembram um abrigo, mas esse abrigo ele é realmente habitável, né? É um trabalho de arte, então lembra como que é o abrigo de muita gente que tem menor poder aquisitivo econômico. Eles podem ter um abrigo seguro e ao mesmo tempo como sobreviver com a pobreza, né? Um outro tipo de arquitetura é uma casa tradicional dos índios chavantes brasileiros, que usam esse trançado de folhas para fazer essa oca, e é uma espécie de sabedoria que vai se passando, né, de geração para geração, e tem uma trama toda feita para se fazer essa oca. É muito interessante, né, como é que se usa os materiais que estão à mão, uma arquitetura sustentável, né, e assim por diante. Bom, mais um exemplo que eu vou mostrar aqui é o exemplo do Shigeru Ban. Ele usa para fazer abrigos temporários papelão. É um arquiteto que projetou essas espécies de abrigos, né, com papelão, e são abrigos emergenciais, né? Então
mostrando um material que seria não apropriado exatamente para fazer uma casa, ele utiliza. E aqui vários abrigos, são casas de barro do povo, deixa eu ler aqui, Nankani, de Burkina Faso. São casas feitas de terra. Então, um material que é pego dos arredores, e eles formam uma espécie de fortaleza, e dentro tem pátios e etc. As pessoas vivem em comunidade, mas uma coisa bem interessante é também que as casas são decoradas, né? Aqui é uma pessoa pintando essas casas. Então a relação estética tá bem evidenciada, né? Não só com a forma da casa, mas também com esses grafismos, né? Grafismos coloridos. Uma forma também que você usa material do lugar onde você está para construir o seu abrigo, e interessante é que esse material ele dá um outro efeito, é o material, o gelo. A construção do iglu é um conhecimento muito impressionante, né? Porque você vai fazendo um abrigo para você do material que a princípio seria inóspito, né? Que é o gelo. Então eles conseguem fazer essa arquitetura bem desenvolvida, né? Você fazer um, um abrigo que não precisa, por exemplo, de colunas, ele se sustenta sozinho, não precisa de argamassa. É muito impressionante a construção de um iglu. Tem alguns vídeos na internet, pessoas construindo iglu, é muito interessante ver. E um último exemplo aqui, que eu vou mostrar, são casas de garrafas de plástico em Misiones, na Argentina. É uma empresa familiar chamada Garrafas Iguaçu. Então eles usam garrafas que são descartadas na natureza para construir casas. Então a casa fica uma casa translúcida, né? E você ainda retira esse material que poderia demorar muitos anos para se decompor, para fazer um abrigo. E ele pode ser melhor temperado, ter pode ficar um ambiente bem acolhedor. Então esses foram exemplos de abrigos que juntam a necessidade, né? Você precisa se proteger do tempo com questões estéticas, né? É muito interessante como é que você pode ter uma casa translúcida, uma casa de gelo, uma casa que você decora, pinta, muita gente pinta o seu muro, mas não pinta exatamente de um grafismo, né? Mas existe grafites também urbanos. E então, para uma introdução, essa é uma introdução para pensar as questões de arquitetura e arte ligadas a os abrigos.